Eu sou o Antônio Rocha e esse é o Planalto Conservador News. Uma das propostas do Planalto Conservador é fazermos um contraponto às notícias divulgadas pela grande mídia podre brasileira. Essa mídia toda, ela esquerdista, já dominada pela esquerda há décadas, e que nesses últimos anos de governo do PT virou realmente uma mídia estatal, governamental mesmo, onde só noticiavam matérias favoráveis ao governo. Caso contrário, o governo cortaria a verbazinha gorda, bem robusta, que sempre manteve esses veículos de comunicação. E o maior deles sempre foi a Rede Goebbels. E o jornal O Globo, com o Bernardo Melo Franco, aquele jornalistazinho que esteve na entrevista do Bolsonaro no Roda Viva e que falou que Jesus Cristo era um refugiado, demonstrou pleno desconhecimento do que vem a ser um deputado federal, não sabe que um deputado federal não é um governador e tentou jogar na conta do Bolsonaro toda a criminalidade e falcatruas que tem no governo do Rio de Janeiro, sendo que ele nunca fez parte do governo do Rio de Janeiro, e criticou a falta de aprovação de projetos do Bolsonaro durante o período dele de deputado, os 28 anos como deputado na Câmara. Mostrou completo desconhecimento para um jornalista. Não sabe nem como é que funciona o parlamento, não sabe como funciona nada. Então, o nome da matéria, o título da matéria desse Bernardo Melo Franco, que fizeram um monte de memes dele do Roda Viva. Ele tava a cara do Gramsci com aquele óculos redondo, ridículo. O título da matéria é: O olavismo passou de piada à doutrina oficial do governo. A gente faz isso de ler essas matérias do Globo, Veja, Isto É, esses jornalecos, para que você não tenha que ler e que não dê audiência a eles. Então é boicote mesmo. A matéria começa da seguinte forma: Jair Bolsonaro correu o risco de acertar na escolha do ministro da Educação. Moza de Ramos tinha currículo para o cargo, ex-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, hoje diretor do Instituto Ayrton Senna, conquistou respeito no meio privado e na academia. Sua indicação parecia boa demais para ser verdade, e era. Era boa demais para a esquerda, né? Para continuar essa educação doutrinária do jeito que está. Não mudaria em nada, absolutamente nada. E que o Brasil precisa, e o que o Brasil terá com o governo do Bolsonaro, para a tristeza desses esquerdistazinhos, será a guinada de 180 graus. Uma guinada, um cavalo de pau de 180 graus. Então, ele continua: o educador foi vetado pela bancada evangélica aliada do presidente eleito. Somos totalmente contra o nome dele. Claro, não era o Ricardo Vélez Rodrigues, então já foi completamente contra. Só jogaram, estavam sondando apenas ideias de... o governo Bolsonaro, a equipe de transição, queria saber como é que o Instituto Ayrton Senna funcionava. Mas a indicação do Ricardo Vélez Rodrigues, ela foi feita pelo professor Olavo de Carvalho. Então não tinha nem muito o que discutir. O professor Olavo de Carvalho, logo de cara, disse que ele era o mais preparado, é o maior conhecedor da educação brasileira, um verdadeiro estudioso da educação brasileira em todos os sentidos. É um estudioso de verdade, não é uma dessas pessoazinhas presas nessa caixinha vermelha do marxismo cultural ou do globalismo que seja, quando já saiu dessa caixinha do marxismo cultural. Um desses perdidos na história, que não conhecem absolutamente nada fora dessa caixinha, que vivem nessa bolha globalista. Então, ele continua: o educador foi vetado pela bancada evangélica, tal. A pressão funcionou. Ontem Bolsonaro cancelou a reunião que selaria a escolha de Ramos. Cancelou a reunião, não foi pressão da bancada evangélica. O Ramos não seria. Era só apenas mais uma fake news dessa mídiazinha podre que fica tentando empurrar
nomes para o governo Bolsonaro, mas eles não têm força nenhuma. Tinham alguma força nos governos petistas e do PSDB. A mídia tinha essa moral toda. Só que a mídia, a grande, pequena mídia, está completamente desmoralizada depois dessas eleições e a gente vai ajudar a desmoralizar cada vez mais, fazendo o máximo de escárnio possível. Então, a pressão funcionou. Em seu lugar recebeu o procurador Guilherme Shelby. As credenciais do novo ministeriável eram desconhecidas. Em poucos minutos o enigma se desfez. Ele havia virado propagandista do projeto Escola Sem Partido. Eles foram no YouTube, foram no Facebook, Twitter e procuraram o nome do Shelby e descobriram que ele era um conservador. Ficaram desesperados. Já começaram a falar mal do Shelby. Só que o Shelby também, ele é uma ótima pessoa, ele tem muito conhecimento, é um procurador evangélico e sabe muito de educação, só que não era o nome adequado para o cargo porque temos o melhor. Então, ainda falam aqui que a militância do Shelby é lucrativa, tal, que ele vende as cartilhas dele por R$ 1.700. Realmente, esquerdista odeia capitalismo, odeia que as pessoas trabalhem, odeia que as pessoas ganhem dinheiro. Um bando de invejosos e dinheiristas. E esse dinheirinho, essa dinheirinha deles vai tá acabando, porque eles ganham por visualização, a empresa deles precisa funcionar e precisam de propaganda, e as empresas vão parar de fazerem propagandas nesses veículos ridículos de comunicação quando perceberem que eles não têm mais quem os leia. Só a gente mesmo que lê, para que as outras pessoas não tenham que ler as matérias deles. Então, reclama aqui um pouco da militância do Shelby. Tá, aí o lobby evangélico bateu na trave. À noite, o Shelby era apoiado pela bancada evangélica, o Silas Malafaia gosta muito dele. O lobby evangélico bateu na trave. À noite, Bolsonaro anunciou a nomeação de Ricardo Vélez Rodrigues. Apresentou-o como filósofo, autor de mais de 30 obras, atualmente professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Esqueceu de apontar o pai da educação, o ideólogo e polemista Olavo de Carvalho. Ideólogo e polemista, meu Deus. O guru ultraconservador já havia emplacado o trampista Ernesto Araújo nas relações exteriores. Agora apadrinha o ministro da Educação, que repete suas teses reacionárias com a vantagem de não usar palavrões. O olavismo passou de piada à doutrina oficial de governo. Parece ser a hora de adaptar o lema de outros tempos. Chega de intermediários. Olavo para presidente. Não. Olavo é o nosso filósofo. É o filósofo dos conservadores. É o filósofo que abriu os olhos de uma imensidão de brasileiros e abrirá os olhos, com fé em Deus, de todos os brasileiros, para o conservadorismo. Todos os brasileiros são conservadores. Eles nascem conservadores. Eles estão atrás do seu mito fundador lá atrás. Que esse pessoalzinho da esquerda nem sabe o que é o nosso mito fundador. E vamos deixar baixo, para que fiquem no escuro caso vejam esse vídeo. Certo, então Olavo de Carvalho é de fato o filósofo do Brasil. É o maior filósofo vivo no Brasil. E será lembrado por toda a história dessa nação, por muitas e muitas gerações. Porque o que o Olavo faz é abrir os olhos de todos, é tirar as escaras dos olhos de todos os brasileiros que passaram por gerações de doutrinação. E o Ricardo Vélez Rodrigues, ele é o maior estudioso da história educacional brasileira. Sério, é enorme o conhecimento desse homem, enorme. Eu vou colocar o currículo Leite dele na descrição, o currículo no CNPq. É impossível ler o currículo dele aqui porque é imenso. É imenso. As graduações são inúmeras.
E os títulos que ele escreveu, os livros são 30, publicações diversas, textos, são incontáveis, passando aqui de publicação por publicação, é impossível eu falar aqui. Então vou colocar na descrição e vocês podem passar 1 ou 2 anos lendo tudo que ele já fez aqui. É só passar o olho, vocês vão passar muito tempo para encontrar tudo. Então, Ricardo Vélez Rodrigues ele vai ter problemas enormes durante esses anos de mandato do Bolsonaro. A indicação dele para ministro da Educação vai ser uma guinada de 180 graus dentro do ministério. É de fato fazer com que tudo que o Bolsonaro prometeu para a educação seja realizado, com fé em Deus e muita luta. Aquela coisinha que o Bolsonaro falou lá atrás, que entrar com lança-chamas no MEC e expulsar o Paulo Freire de lá, é isso. É isso, é o professor Ricardo Vélez Rodrigues. Ele é o lança-chamas que expulsará o Paulo Freire lá de dentro do MEC, aquele ridículo que só confunde a cabeça de todo mundo. A educação brasileira está essa tragédia justamente porque por décadas, desde a década de 60 pelo menos, que foi quando foi mais intensificado, porque na verdade começou em 1932 com a fundação do MEC, pelo fascista Getúlio Vargas, que criou para e passo o MEC da mesma forma que foi criada, formatada a educação na Alemanha nazista, na União Soviética do Lenin e do Stalin, usou as táticas do Mao Tse Tung para formular as teses dele de como educar nós brasileiros. E a educação está essa tragédia graças ao Paulo Freire, sim. Então essa porcaria são gerações de professores que aprenderam única e exclusivamente baseados nas doutrinas do Paulo Freire, que é criada para doutrinar mesmo, para formar militantes de esquerda, para formar, como Hitler gostava de dizer, o homem perfeito, e como Stalin gostava, o trabalhador perfeito, o trabalhador ideal. É para formar escravos mesmo, escravos intelectuais. E a entrada do Ricardo Vélez Rodrigues é justamente para retomarmos aquela educação clássica, onde as pessoas, de fato, têm o tão falado pensamento crítico que a esquerda gosta tanto de alardear aos quatro ventos. Só que o pensamento crítico deles é dentro daquela caixinha vermelha lá, onde ninguém pode criticá-los. Só eles criticam a todos, e sem conhecimento algum. Não tem nenhum conhecimento, porque não estudam autores diversos, estudam só autores vermelhos. É o que todos nós passamos nossa vida inteira educacional. A gente não lê livros na faculdade que não seja de esquerda. Dentro da escola é o MEC, aí você nem precisa dizer que que são autores que não são de esquerda. Toda a formatação é marxista de tudo que é feito dentro do MEC. Então isso, com fé em Deus, vai acabar e vai ser alterado por uma educação clássica. A liberdade vai vigorar, liberdade de aprendizado. A gente vai poder divulgar autores que não sejam de esquerda dentro das universidades. Porque, como o professor Olavo diz, o nome Escola Sem Partido não deveria ter sido Escola Sem Partido. Deveria ter sido desde o começo Escola Sem Censura, porque todo o resto, tudo que não é de esquerda é censurado dentro da academia, e é censurado dentro da escola, é censurado dentro do MEC. E o professor Ricardo Vélez Rodrigues nada mais é do que o maior educador do Brasil, é o maior conhecedor da educação brasileira. Ele só é o professor emérito atual da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro. Ou seja, 99% dos oficiais das nossas Forças Armadas foram formados pelo professor Ricardo Vélez Rodrigues. E não tem como negar que a formação de um general ela é completa. Então, o Ministério do Bolsonaro ele está muito bem, obrigado. Agora a educação brasileira está nas melhores mãos possíveis. E as fake news?
virão. Ano que vem vai ser uma atrás da outra. A esquerda vai se atentar ao tamanho, à dimensão que é o Ricardo Vélez Rodrigues e ficarão apavorados. Tentarão desconstruir o que é o Ricardo Vélez Rodrigues de todas as formas possíveis. Então, a proposta do Planalto Conservador é essa, é tentar desfazer o que a grande mídia podre vai querer fazer ao longo dos próximos anos. Como vários outros canais já fazem isso, graças a Deus, o Terça Livre, no momento, ele é o maior deles. A Joyce Hasselman, agora como deputada, não sei como ficará o jornalismo dela, só que ela, na internet, ela é a maior de todas. O Terça Livre segue o mesmo caminho e ano que vem, com fé em Deus, será a Fox News brasileira. E outros jornais estão nascendo, estão crescendo, ficando cada vez maiores. Crystal Vox também é um que faz bastante barulho no momento. É ótimo. Temos também o Conexão Política, o Renova Mídia, o próprio Antagonista, soltam matérias o tempo todo. Nós traremos também as matérias deles aqui para contrapor as matérias da grande mídia podre. Então a imprensa brasileira ela está em xeque, graças a Deus, e a gente precisa continuar escarneando mesmo, a fazer escárnio dessa gente burra. Se querem deixar de ser burros, vão estudar. O Terça Livre oferece o Terça Livre Escola e o Terça Livre Academia. O Brasil Paralelo está com a Black Friday agora aí, que, com fé em Deus, são outros que ficarão gigantes ao longo dos próximos anos. É outro grupo que está ajudando a salvar o intelecto do brasileiro. Vai salvar esse país, ajudar mesmo a mostrar, demonstrar o patriotismo que o brasileiro pode voltar a ter. Só que um patriotismo de verdade, com conhecimento, conhecendo o que somos, conhecendo o nosso passado. Como o professor Olavo gosta de falar, e o Luiz Vilar também, temos que andar sobre os ombros dos gigantes. E os gigantes, eles estão mortos. Os gigantes, eles estão no passado. A gente precisa estudar os gigantes. E, graças a Deus, pelo menos um gigante a gente ainda tem vivo aqui, que é o professor Olavo de Carvalho, que justamente nos apresenta esses gigantes como um bom professor que é. Um professor de verdade, não um doutrinador. Um professor que abre nossa mente para o conhecimento, para expandir o nosso horizonte. Nos apresenta autores do mundo inteiro, que contrapõem essa visão fechada do marxismo. Essa caixinha fechada, impenetrável, que deixa as pessoas com um retardo mental mesmo. A pessoa fica presa ali dentro, rodando em círculos, vomitando e comendo o próprio vômito. A pessoa fica louca, fica completamente doida. Então, Olavo de Carvalho é uma ótima vacina. Então leiam os livros do professor Olavo, sigam o canal do professor Olavo, sigam Brasil Paralelo, Terça Livre, acompanhem Renova Mídia, Conexão Política e, por favor, sigam o Planalto Conservador, que estamos começando agora, só que nossos projetos para o futuro eles são muitos, e principalmente em ajudar o nosso presidente Bolsonaro a ter paz e trazer paz para o nosso país, que é o que nós precisamos, paz em Cristo, voltarmos ao nosso mito fundador, voltarmos a ter fé em Deus, voltarmos a ter uma intelectualidade de verdade dentro do meio acadêmico. E tem uma dica, deixar uma dica por último aqui, que não sei se o professor Ricardo Vélez Rodrigues já pensou nisso, só que é uma coisinha que pode funcionar. Escola normal era uma maravilha antigamente. As meninas saíam formadas do ensino médio e já tinham um emprego, como professoras de primeira a quarta série e pré-escola, certo? Porque no momento não teria como fazer algo grandioso assim, porque as escolas de ensino médio, as meninas estão completamente doutrinadas, a maioria delas. Porém, a gente tem uma ilha em meio a esse mar vermelho.
o Brasil ele tem algumas ilhas, que são as escolas militares. Então, se esse vídeo chegar, que não irá, porque tem 20 minutos, está muito grande, meu Deus, há pessoas no Ministério da Educação, ou tem alguma divulgação maior junto aos conservadores na internet, a ideia de que utilizemos, que seja feita dentro das escolas militares esse curso normal para as meninas que estejam saindo dos colégios militares, para que elas sejam professoras da rede pública de ensino. Elas são nossa ilha. As escolas militares são nossa ilha. Lá dentro ainda tem alguma disciplina. Elas são muito bem formadas. Então, formar um curso normal dentro das escolas militares seria um começo para que essas meninas ficassem dando aula por uns 3, 4 anos, enquanto fariam uma graduação superior, de preferência que seguissem o ramo mesmo, seguissem a carreira pedagógica e fossem subindo. Vai lá, agora se formou, vai dar aula no ensino médio e já começando a reaparelhar o Estado dentro da educação, para que essas meninas um dia sejam professoras universitárias e formem novas professoras também. Então é uma ideia simples que pode ser viável, que se bem amadurecida pode até ajudar. Então esse foi o Planalto Conservador News, meu nome é Antônio Rocha e desculpa pela demora, ficou muito longo o vídeo.